Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas. Para quem não me conhece, eu sou a Margarete, voluntária da casa. Hoje aqui com vocês, em plena quinta-feira, realizando a reunião mediúnica semanal. Depois de mais de 140 encontros, né, realizados também pela Ana e pelo Marco, hoje, devido a um problema de agenda deles, no caso, foi a mim solicitado tão importante tarefa. E assim, mais uma vez estamos aqui, conectados, pertinho do coração. Agradeço ao Cetrelv, nosso cadinho de amor, por mais esta oportunidade de servir. Por favor, quem se sentir à vontade, coloque um recipiente com água para ser, ao final da reunião, frutificada pelos nossos benfeitores amigos. Se você toma algum remédio, principalmente homeopático, ótimo, coloque ele também. Ou eles, né? Não sei. E, conforme a sua necessidade, serão derramadas sobre os mesmos os eflúvios de amor, de cura, de equilíbrio físico e espiritual, conforme sua necessidade e merecimento. Bom, então enquanto vocês se organizam, pega a aguinha e tal, vamos aos primeiros recadinhos que foram a mim incumbidos passar para vocês. Primeiro, devo avisar que todos nós somos parceiros do Grupo Assistencial Alvorada Nova. Não sei se vocês conhecem o GAAN. É uma casa fundada em 1996 de acolhimento, onde reside crianças e adolescentes em razão de estarem vivendo em situação de vulnerabilidade social. Eles necessitam, no momento, de material de higiene pessoal, tipo pasta de dente, shampoo para cabelos cacheados, condicionador, creme de pentear cabelo, lenço umedecido para bebê, papel higiênico, sabonete infantil, todas essas coisas, né, que são materiais de higiene pessoal. Se você puder colaborar, nós da casa agradecemos. Pode deixar lá na recepção da nossa casa ou, se você preferir, escreve aqui para o nosso WhatsApp e nós encaminhamos o endereço do local e você pode levar lá pessoalmente, tá bom? Outra coisa que eu devo avisar, as palestras desse sábado, que vem próximo, que é dia 10 de dezembro, e a próxima, do dia 17 de dezembro, serão realizadas pela Ana ou pelo Roberto. São as últimas palestras desse ano. São sempre temas muito interessantes. Se você pudesse estar por lá, seria muito legal nós nos encontrarmos. E a casa vai fechar, e daí vai abrir novamente em 9 de janeiro, numa segunda-feira. Tudo, como nós seguimos sempre as determinações do plano espiritual, todo atendimento na casa é realizado mediante senha, inclusive o atendimento fraterno, tá? E no próximo sábado, dia 10 de dezembro, também será o último dia do curso do livro O Consolador. Ele é realizado pela internet e presencial. Essas aulas são ministradas pelo professor Eduardo Bride, e nós também encerraremos nesse sábado e retornaremos com esse curso no dia 14 de janeiro. Lembrando, né, que o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é feito pela internet, também vai retornar em janeiro agora de 2023, tá bom? Também lembramos que a nossa lanchonete está aberta, observando que toda a arrecadação nela, que recebemos por ela, arrecadada no local, é todo para os enxovais de bebê que confeccionamos pelo Grupo Alta de Souza todos os meses. Mesmo com a pandemia, os enxovais todos foram feitos e entregues. E por último, não menos importante, o CETRELV, em nome de toda a sua diretoria, agradece a vocês, né, que lá comparecem durante a semana, pessoas que estão em tratamento e que entregaram no próprio CETRELV muitas doações, inclusive para os nossos enxovais de bebês, e até cestas básicas.
Inclusive, elas também já foram entregues para moradores de rua pela própria Ana e pelo próprio Marco, ok? Bom, gratíssima a todos os colaboradores por esse gesto de amor. Enfim, com os recadinhos dados, eu estou aqui olhando a hora e vamos dar início ao trabalho que deve ser feito hoje. Então, você se sente bem, confortavelmente, fique o mais confortável possível. Respire, se acalme, inspire paz, expire muita gratidão pela oportunidade, agradeça a Deus que estamos aqui reunidos, seja no escritório, seja em casa, ouvindo pelo carro, ou vai ouvir depois, mas que você seja envolvido nesse momento, que este ato envolva todas as suas células, sistema e organismo. Expire a paz e expire muita gratidão pela oportunidade. E assim, nos ligando ao plano maior, pedimos a Jesus, deixa eu baixar aqui um pouquinho o som, vamos pedir a Jesus, nosso amigo de todas as horas. Rogamos ao teu coração, Jesus, teu coração generoso, que nos cubra com o seu manto de amor. E o propósito da divulgação do Evangelho nos inspire na condução das palavras e na leitura que vamos fazer para a nossa reunião mediúnica. Que a espiritualidade atue sobre nós e que este amor alcance também aqueles que sofrem. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono do CETRELV, e ao nosso irmão Melo, querido, amado, nosso orientador espiritual, que eles nos envolvam, assim como a todos os amigos, parentes, encarnados e desencarnados. Qualquer pessoa que está aí no seu coração, que você precisa fazer a ela um ato de amor e emanar calor, uma boa vontade, um carinho, seja para quem for. Vamos à nossa tarefa de hoje, que, no caso, foi nos indicado o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e o item 6, a afabilidade e a doçura, que é uma instrução do espírito Lázaro, que foi concedido lá em Paris, em 1861. É aquele Lázaro que todos nós conhecemos. Era irmão de Maria, irmão de Marta, que morava em Betânia, e Jesus era membro de sua família. Era como se fosse um membro da família dele, né? Lázaro era um grande devotado amigo de Jesus. É aquele mesmo Lázaro que estava 4 dias na sepultura e renasceu. E assim, vamos para a leitura do texto, tá bom? Então, no capítulo 9, item 6, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem, cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces contanto que ninguém as moleste, mas que morde a menor contrariedade. Alguém conhece alguém assim, né? Quem é que não conhece? Cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma num dardo venenoso quando fala por trás. Essa classe pertence ainda a esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos.
que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar os constrangimentos a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: eu mando e sou obedecido. Pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios de ti destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Olha, gente, esse texto é um texto maravilhoso, embora foi escrito em 1861. Meu Deus, parece que foi feito agora, né, para nossa leitura nesse instante. Vocês sabem que esse texto está no Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e é uma parte clara do Sermão do Monte. E outro dia mesmo, eu estava lendo alguma reportagem, alguma notícia sobre Gandhi. E ele mencionou que nós poderíamos perder todos os escritos bíblicos que houvesse na Terra. Mas se fosse salvo somente o Sermão da Montanha, onde está incluso esse assunto, claro, nada teria sido perdido. Por que será que Gandhi disse? Porque Jesus deu a receita para o nosso norte, o norte da nossa vida. Qual é o norte da nossa vida? É ser afável, ser doce. E isso faz parte da receita que Jesus deixou para nós. Imagina como Jesus era bondoso. Na época, só os homens tinham grande importância, ele se dirigia às mulheres. Então, Jesus era um ser muito especial, né? Você pode me perguntar assim, Meg, mas existe a afabilidade e a doçura? A afabilidade e a doçura, ser afável, ser amável, ser gentil, são atitudes que nós, como criaturas de Deus, nos manifestamos para com os semelhantes. Você respeita seu próximo? Eu respeito seu próximo. Como nós temos agido no trânsito? Como nós temos agido numa fila de banco, numa fila de supermercado, numa fila de elevador? Então, eu te pergunto inclusive para mim, no que consiste a afabilidade e a doçura? Consiste na atitude tomada. Nós temos agido com paciência? Outra vez eu estava assistindo um programa de TV, eu já até comentei isso em alguma explanação que eu fiz. E que na TV ia escolher qual o melhor desenho que demonstrava a paz, a nossa paz interior. E aí o desenho foi feito foram escolhidos 3 desenhos. Um desenho tinha vários pássaros a voar. O outro tinha um mar lindo com peixinhos e golfinhos. E o terceiro era uma chuva torrencial, como estas que tem dado nesses dias agora, né, ultimamente. E na chuva tinha vários relâmpagos, né? Aí, de repente, depois de uma comissão organizadora escolher o desenho, escolheram o desenho que indicava a paz, justamente o da chuva. Claro, né, os juízes foram indagados, mas como assim vocês foram escolher um desenho que retrata algo tão triste, relâmpagos, chuva, né? Aí os juízes responderam que se você observasse bem aquele desenho, nas entranhas das pedras que havia no desenho, havia um ninho de passarinho e a mamãe estava lá, cobrindo com as suas asinhas delicadas. Imagine a asa de um passarinho, o temporal que caía sobre os seus filhotes. E ela estava lá quietinha, bonitinha, cobrindo com as suas asinhas os outros pássaros.
Onde você acha que ela estava? Ela estava piando, desesperada, correndo de um lado para o outro, xingando? Não, ela estava tranquila, independentemente do local em que ela estava, né. Então, quer dizer isso? O que que eu quero passar para você com essa situação? Eu quero passar para você, tudo está na paz interior que nós temos. Tudo está na calma que devemos manter. Então você podia me perguntar, assim como diz no texto, né, que toda criatura afável e doce é benevolente e ama seu próximo. Ela está ali calma, ela é afável, ela é doce, ela é benevolente como seu próximo. Poderia não agir que nem aquele passarinho, não ajudar ninguém. Não, com toda aquela situação, estava ajudando alguém. É verdade, como diz o texto, que muitas vezes as atitudes não passam de simples aparências. Você só conhece uma pessoa quando come 1 quilo de sal com aquela pessoa. É uma frase que eu falo sempre. Conviva com uma pessoa, vá viver com uma pessoa, conviva com ela, esteja com ela, para saber se é mesmo afável, se é doce, se é gentil, né? Bom, no texto você ouviu falar, né? Fingida bonomia, não passa de máscara exterior. Isso é muito comum. Muitas pessoas são assim, né? Nós temos um exemplo maravilhoso de pessoa afável e doce, a Madre Teresa de Calcutá. Todos sabem, né, que ela foi uma missionária católica na Macedônia, famosa por seu trabalho com a ajuda das populações carentes do terceiro mundo. Ela desencarnou em 1997. Ela era da Índia, né, mas logo descobriu a sua vocação religiosa. Com 18 anos, ela fundou uma casa que chamava Nossa Senhora de Loreto e criou uma congregação missionária para a caridade. Recebeu vários prêmios, inclusive Prêmio Nobel da Paz, né. Ela andava pelas ruas, das feiras públicas e pedia alimentos para o meu pobre, ela dizia. E era uma pessoa, uma figura muito, frágil, mas muito conhecida. E certa vez uma pessoa cuspiu na mão dela. Olha só que coisa incrível, né. E ela pegou, olhou para as mãos, limpou e falou: "Isso você deu para mim, não é?" E pegou a outra mãozinha e falou: "Para o meu pobre", né. Olha, pelo amor de Deus, né, se você conhece alguém mais amável, mais, afável que isso, e que não fingia bonomia, né, imagina como ela amava seu próximo e como não era fingido o que ela fazia, né. Então você deve observar as atitudes das criaturas na sociedade e na intimidade. Nas pessoas em que as atitudes são verdadeiras, nunca se desmente a atitude dela. Vocês lembram daquela frase que aquele moço que chamava o profeta da gentileza escrevia, nas colunas dos viadutos do Rio de Janeiro? Ele escrevia sempre uma frase assim: "Gentileza gera gentileza". O nome daquele homem lá era José Datrino, ele já desencarnou em 1996, né. A Madre Teresa desencarnou em 1997, ele desencarnou em 1996. E ele escrevia em tudo quanto era lugar: "Gentileza gera gentileza". Eu acho que alguém que está me vendo aqui, me ouvindo, e depois me escreve, se não já tinha lido essa frase em algum lugar. Era ele, foi ele que escreveu. Bom, então ele escrevia isso em tudo quanto era viaduto. E era do coração dele, ele fazia isso mesmo. Ele era muito gentil. Algumas pessoas achavam até que ele era lunático, porque ele se vestia com um manto, punha flores no cabelo, ele tinha um cabelo longo, né. E ele dava flores para as pessoas, ele conversava com as pessoas de rua,
E era muito gostoso conversar com ele. Uma vez até ele foi visitado por um cantor do Nordeste, acho que é Gonzaguinha. E a Marisa Monte fez até uma música para ele, chamada Gentileza, né. Então, essas são pessoas que são gentis de verdade. São pessoas cuja afabilidade e doçura não se desmente, tá. É o mesmo tanto na sociedade como na intimidade, entendeu. São pessoas que, pelas aparências, poderia até enganar um homem, uma pessoa, mas ninguém engana a Deus. Aí você poderia pensar assim: "Bom, então, se a pessoa está falando de modo fingido, as palavras de nada valem, porque se ela não é verdadeira e ela é fingida, de nada vale? Não, toda palavra tem o seu valor, desde que é verdade, melhor dita de coração, desde que acompanhada pela atitude da pessoa. Agora, se você fala com auxílio ao próximo, de que adianta as criaturas que têm os lábios um sorriso e no coração um veneno? De fato, de verdade, você tem que ter no seu exterior aquilo que você tem no seu interior. Mas, às vezes, verdades não devem ser ditas cara a cara. Pula, fique quietinho, pense a respeito. Tá? Você tem que dizer aquilo que está dentro do seu coração. Outro dia eu fui numa palestra e um moço fez um exemplo que eu adorei. Ele colocou um copo assim e virou, eu não posso virar de ponta cabeça, mas ele virou o copo de ponta cabeça e falou assim: coloque 5 litros de água nesse copo, tá? E o copo de ponta cabeça. Você pode colocar quantas águas você quiser no copo. Vai para dentro do copo. Por quê? Porque o copo está de ponta cabeça. Agora coloque o copo para cima e coloque 5 garrafas de água aqui. Na primeira garrafa, o copo vai encher e vai transbordar, certo? Pode, é claro que você não precisa desperdiçar água. A água é um patrimônio que nós devemos cuidar muito. O que que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, tudo depende do que há dentro do seu coração. Não adianta você colocar algo para fora que não está dentro do seu coração. Você tem que se colocar e falar as coisas e dizer coisas de alma, de coração. Agora, se dentro do seu coração não tem coisas boas para ser dita, mas você pode dar um sorriso, você pode dar um abraço, faça isso. Entendeu? Muitas vezes, nós temos que ajudar o nosso próximo com uma atitude afável, uma atitude de doçura, mesmo que você não tenha isso dentro de você. É melhor do que passar batido. Eu estava lendo uma história do Francisco de Assis, e ele estava fazendo jejum, e ele estava vários dias em jejum. Aí ele acorda à noite e escuta um choro. Aí o amigo dele, um outro franciscano, estava com fome. Aí ele fala assim para o amigo dele: "Mas o que você tem? Por que você está chorando?" O moço fala: "Eu estou com fome, eu quero comer um franguinho." Aí São Francisco vai até a cozinha, pega um franguinho, tempera e cozinha para o amigo. E senta, pega o jejum dele, junto com o amigo. Por quê? Porque o mais importante para Francisco de Assis não era naquele momento o jejum, era comer com o amigo e não deixar o amigo passar a vergonha. Então, se não soubermos com uma atitude como essa de Francisco de Assis, né, o sentido do amor, da união, do respeito aos outros, das ideias e limitações, não conseguiremos avançar muito na nossa evolução espiritual. O mal ataca exatamente o amor, porque ele sabe que se tirar o amor, não precisa de mais nada. Nós nos destruímos por conta própria.
Então, que possamos jejuar e quebrar o jejum quantas vezes forem necessários, sempre juntos. Ao invés de pedirmos que não nos falte unidade, melhor pedir para Deus que não nos falte humanidade. Ainda mais que agora, nesses tempos de Covid, a imunidade não pode estar baixa de jeito nenhum, nós temos que estar com a imunidade boa. Mas tenha certeza, se você pedir para Jesus que não nos falte humanidade, Deus vai ficar muito feliz com você, né. E assim, o que você acha que você deveria fazer quando você percebe que tem pessoas que fingem que são bondosas, né. Nós temos que usar a compreensão com essas pessoas, perdoando-as, auxiliando-as por meio de um bom exemplo. Nunca assumir atitude de crítica voltada para o julgamento ao próximo. O evangelho é para aplicar não aos outros somente, é para aplicar a nós mesmos. O evangelho diz que a benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo, e é isso que produz a afabilidade e a doçura. Então, é esse evangelho que nós temos que praticar. Estou acompanhando a hora, tá? Eu li certa vez um texto que Bezerra de Menezes dizia assim: falamos em provocações e sentimentos, mas não dispomos de outros veículos para assegurar a vitória da verdade e do amor sobre a terra. Porque ninguém edifica na terra sem amor. Ninguém ama sem lágrimas. Somente na vida espiritual eu vim aprender e a cruz de Cristo era uma estaca que ele, o mestre, ficava no chão para levantar o mundo novo e para dizer-nos em todos os tempos que nada se faz de útil e bom sem sacrifício. Nada que lembre castas, discriminações, evidências individuais injustificáveis, privilégios, imunidades, prioridades, nada disso é bom. Em cada templo, o mais forte deve ser escudo para o mais fraco. O mais esclarecido deve ser a luz para o menos esclarecido. E sempre seja o sofredor o mais protegido e o mais auxiliado, como entre aos que menos sofram. Seja o maior aquele que se fizer o servidor de todos. Então, sigamos para frente, buscando a inspiração do Senhor. O tempo traz a verdade, não se preocupe. Se você defende uma ideia, mas isso está causando uma confusão, a situação está causando mal-estar, causando uma grande divisão, aguarde, tenha paciência. As relações são valiosas e são mais importantes que a sua postura. Pense a esse respeito. Claro que precisamos respeitar as regras, mas não brigar por causa delas. Devemos sempre ter bom senso. Aí você poderia me falar assim: devemos fazer e adotar um tratamento afável, ainda que isso contrarie o nosso ritmo? Sim, devemos, porque demonstra que você tem disciplina. Daí o nosso dever de melhorar o nosso íntimo. Não as aparências, nós temos que nos policiar, tá? Eu já dei esse exemplo em outras colocações, mas eu acho ele muito válido, então eu vou dizer ele novamente aqui. Vamos supor que você tem um pet em casa, né? Um exemplo fica melhor se for um cachorrinho. Então você chega em casa, eu sempre sabia quando meu marido ia chegar em casa, porque eu via a felicidade do nosso cachorrinho, né? Eu sabia, era meu marido que estava chegando, o jeitinho como ele agia. Então os bichinhos são assim, né? Eles nos amam sem condição nenhuma. Chega em casa emburrado.
Aí o cachorrinho faz a maior festinha para você. Você nem dá bola para ele falar, senta, fica quieto. Ele fica lá, quietinho, te olhando, com aquele olharzinho assim, né? Querendo caridade. E você nem dá bola para ele. Agora, você acha que você pode tratar assim um ser humano? Você simplesmente ficaria mudo? Nem daria bom dia? Nem boa tarde? Tá, não daria nenhuma satisfação? Você tem agido em casa quando você chega, né? Por isso a resposta é sim. Nós devemos adotar um tratamento afável, ainda que isso você não esteja no momento legal, ainda que isso contrarie o seu íntimo. Dê um retile dê um retorno às pessoas, pois gentileza, como diz o nosso amigo lá, o como é que chamava ele? O senhor lá da gentileza, porque gentileza gera gentileza. E em casa é que você deve ser mais gentil. É em casa que você tem que tratar as pessoas como se elas fossem visita, porque a família é sua escola. Quem está do seu lado é o que mais precisa da sua atenção. A sua irmã vem te visitar com seus sobrinhos, os seus sobrinhos pulam em cima do sofá, você fala: "Deixa, são crianças". Mas quando seus filhos pulam em cima do sofá, você fala: "Para, vai". Como que tem sido? Você tem sido gentil, tratado as pessoas da sua casa como se elas fossem visita? Pense esse respeito. Quando o seu amor chega em casa, você dá um beijinho, quando ele vai embora, você dá um tchauzinho. Como você tem feito? Não perca o seu amor. O tempo é senhor da razão. A verdade vai surgir. A comprovação do fato vai ser demonstrada. Sabe, seja feliz, não queira só ter razão, né. Inclusive, o segundo parágrafo desse texto fala, né, e cita pessoas que são benignas, fora de casa, mas tiranos domésticos. Estes são seres que tumultuam e desarmonizam e prejudicam os seus lares, sem qualquer proveito. Só agravam os problemas existentes, só espalham inquietude e sofrimento, né? Gente, tem um livro que chama. Eu vou falar talvez uma bobagem. Acho que é Esperança. E ela fala das amenidades, que às vezes por tão pouco, a gente acaba fazendo bobagens, né. Então, vamos deixar as amenidades de lado e vamos aproveitar as ocasiões em que todas as forças das almas se fazem intensas, semelhante a um carro cheio de carga explosiva, preste a ser detonadas pelo gatilho da boca. Vamos deixar que essa situação não nos domine. Vamos fazer e observar, vamos fazer cara de conteúdo e observar a extensão do sofrimento humano e fazer do verbo, da paz, da alegria, da afabilidade, da doçura, um instrumento de alívio ao nosso coração. Não carregue a voz em vibrações fulminantes diante das intemperanças e surpreenda-as em vozes alheias, de vez de não curar o doente, fazendo-te e fazendo ao próximo mais doente, especialmente no caso em que te vejas diante de determinado adversário ou um suposto agressor. Tá bom? Não é muito significativo isso tudo? Muito profundo? Bom, eu tô aqui olhando a hora, tô calculando, eu preciso concluir, preciso solicitar aos amigos espirituais que fluidifiquem as nossas águas, as águas que os nossos amigos
colocaram com as suas respectivas intenções. Espero de verdade que o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e a instrução que Lázaro nos deu sobre a afabilidade e a doçura, faça você pensar um pouquinho na temperança do seu comportamento. Não pise na jaca, tá? Tente realmente dominar, né? Então, assim, nós vamos concluir essa explanação de hoje, essa reunião mediúnica de hoje, pedindo a Deus. Meu Deus, eu preciso ligar minha bateria, vai acabar. Meu, nossa, ainda bem que vem a vizinho, né? No computador falando, vai acabar a bateria, ainda bem. Vamos pedir aos benfeitores, tá vendo? São os benfeitores espirituais agindo para não acontecer nenhuma bobagem. Vamos pedir aos benfeitores que derrame sobre as águas o orvalho do plano divino, magnetizando cada líquido com raios de amor em forma de bênção, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoada nos céus, eis que os fluidos curativos, calmantes, energizantes, equilibrantes e outros que precisamos para o nosso físico e para o nosso espírito sejam emergidos nas águas que os nossos irmãos separaram. E que ao beber dessa água, em nome de Jesus, todos nós possamos receber uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênção necessárias para o nosso dia a dia. Em gratidão por esse momento, Jesus, inspirando a paz, expirando gratidão, pedindo calma ao nosso coração, um sono reparador. Pedimos, abençoa todos nós, os nossos familiares, a nossa até imunidade, mas a nossa humanidade, a humanidade inteira. E abençoa Jesus, como diria São Francisco de Assis. Abençoa os pássaros, os peixes, os nossos animaizinhos de estimação. E abençoa esse lindo planeta azul, essa terra em que vivemos. E assim, gratíssima por sua atenção. Chegamos ao final. Agradeço a uma querida que me ouve, que me observa, a permissão de estar com vocês até agora. Agradeço a Ana e o Marco pela confiança. Agradeço ao CETRELV, nossa casa tão querida e amada. Agradeço ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Dr. Melo. E também peço a vocês, deem um like neste conteúdo para que chegue ao maior número de corações de pessoas, tá? Por favor, meus queridos, meus lindinhos e minhas lindinhas, continuem a se cuidar. E até breve, se assim Deus nos permitir. Uma saudação franciscana de paz e bem para todos. Eu termino essa explanação de hoje. Carinho para você, doçura em sua vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.